Motivo de muita alegria de nós estarmos aqui mais uma vez, ministrando a palavra do Senhor. Sou muito grato a Deus, também grato ao nosso pastor, que não está ausente, mas eu louvo pela vida dele, e a cada um dos irmãos que estão presentes aqui nesta noite. Aqueles que trouxeram as suas Bíblias, abra no Evangelho de João, capítulo 16, no livro do Evangelho de João. Uma palavra abençoada. Deus quer falar com a igreja. E nesta noite nós viemos ser guiados pelo Espírito de Deus. Evangelho de João, capítulo 16. O título aqui é A Obra do Consolador. Todo mundo acharam? Estarei lendo. Porém, digo-vos a verdade, que vós convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, confessará ao mundo do pecado, da justiça e do juízo. O 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Glória a Deus, meus irmãos. Pode sentar, glorificando a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto que o apóstolo João escreve, aqui fala sobre a promessa do Espírito Santo, o derramamento sobre toda a carne. Nós vemos que uma das últimas reuniões que Jesus ele fazia com os seus discípulos, para que os seus discípulos não ficassem com seus corações tristes, que ele ia enviar o Consolador, o Ajudador. E essa promessa ela se cumpre em Atos 2. O Espírito Santo ele veio sobre a igreja, inaugurando a igreja primitiva. E hoje eu quero falar sobre a obra do Espírito Santo. Como que o Espírito Santo ele opera a sua obra no mundo e também na vida do homem. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, nós vemos que o Espírito de Deus, ele pairava sobre as águas. Então ali, criou o mundo. Deus, ele falou que haja luz. E a criação foi acontecendo. Glória a Deus. E nós vamos ver que no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele é que ministra nos corações do povo de Israel, através de profetas, de reis e sacerdotes. Então o Espírito Santo ele manifestava na vida desses homens e das mulheres também, as profetisas. Então era um meio de Deus ele falar com o seu povo de Israel, através do teu Espírito. Nós vimos que a palavra Espírito Santo não vai ter no Antigo Testamento, mas nós vimos que vai ter o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é sensível e ele habita com nós, porque é ele que guia a igreja. Glória a Deus. Então o Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele manifestava, trazendo ali a mensagem de arrependimento. Também trazia a cura e suplia a necessidade daquelas pessoas que Deus ele olhava a necessidade de cada um. Glória a Deus. E nós vimos também, agora no Novo Testamento, na Nova Aliança, o Espírito Santo, ele operando com a sua obra. Uma das maiores obras que ele fez em Mateus, capítulo 1, versículo 2, aliás, capítulo 1, versículo 20.
foi uma obra que ele fez sobre uma mulher chamada Maria. Ali foi gerado o menino Jesus, Jesus Cristo, o homem que vai tirar o pecado do mundo, que vai trazer a salvação através dele. Ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E a gente vê que o maior ministério da Bíblia é dele, é o Espírito Santo. É ele que ministra no coração de cada um de nós. É ele que opera desta forma, através da palavra de Deus. Ele é o próprio autor da Bíblia. Os homens foi escrevendo os livros através do Espírito Santo, a inspiração dele, a essência de Deus. E nós vimos que o Espírito Santo ele faz parte da divindade, da trindade de Deus, que nós conhecemos que é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. É ele que opera quando Deus quer falar algo dentro da igreja. Aleluia. Glória a Deus. E nós vemos que o Espírito Santo ele fala aos nossos ouvidos sensivelmente. Nós precisamos estar atentos porque ele quer falar com a igreja nesta noite. Glória a Deus. Nós vimos que o apóstolo João, ele vai escrever aquilo que Jesus estava prometendo, a promessa, no dia de Pentecoste, que foi louvado pelos Cordeiros de Cristo. A promessa, isso aconteceu, para que nós venhamos crer. Glória a Deus. E esse Espírito é um Espírito que manifesta no nosso meio de uma forma sobrenatural. Não é força e não é uma energia, é sobrenatural nas nossas vidas. Porque nós somos pó da terra e dentro de nós ele tem essa morada dentro de nós, esse vazio que nós temos para nos encher, nos preencher com o Espírito de Deus. E eu quero trazer nesta noite para os irmãos entenderem como que o Espírito Santo ele opera na vida de um homem, na vida de uma pessoa que não conhece a Jesus. Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai convencer o homem do pecado. A gente vimos que o primeiro passo ali, ele vai ministrar para que a pessoa venha conhecer a sua natureza pecaminosa, porque todos nós somos pecaminosos, cometemos pecado. Mesmo não conhecendo Jesus, nós vemos da descendência de Adão e Eva. Então, quando ele ministra no nosso coração, era para que nós viemos se arrepender dos nossos pecados. Isso é automaticamente. Glória a Deus. E isso vem trazer para nós o arrependimento e também da justiça e da condenação, do juízo de Deus no final. É Ele que nos prepara através da sua ministração. E Ele também, trazendo isso nos nossos corações, o arrependimento, Ele também faz mudanças e transformações dentro de nós. Então, muitas das vezes, quando nós viemos para a igreja, nós passamos por esses processos. Precisamos ouvir a mensagem de Deus, que Ele quer falar com nós, para que nós venhamos estar sempre atentos, para que o nosso coração venha a ouvir a mensagem, para que venha aliviar a nossa carne, porque nós cometemos pecado, viemos para cá, é só Ele que ministra nos nossos corações, para que nós viemos ter o arrependimento. Glória a Deus. E nós aceitamos a mensagem dele. Glória a Deus. Segunda coisa, ele guiará o crente em toda a verdade. Ele também ensinará todas as coisas, como Jesus ensinou aos seus discípulos. É assim nós também na presença. Aprender a viver uma vida de verdade, uma vida justa diante de Deus, uma vida santificada, purificada, porque Ele mesmo faz esse papel na nossa vida, esta obra. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele guia o crente quando
a gente aceitamos, através da ministração do Espírito Santo, aceitamos a Jesus. Porque quando nós aceitamos a Jesus, automaticamente Jesus ele dá o Espírito Santo para nós. É uma troca que ele faz. Mas precisamos aceitar Cristo como nosso único Salvador. Eu quero trazer também como que ele guia um crente, um homem. Nós vimos que em Mateus capítulo 4, quando Jesus ele foi tentado pelo diabo no deserto, nós vimos a história dele ali. No capítulo 3 vai dizer que o céu se abre e João Batista ele vai ouvir a voz de Deus dizendo: este é meu filho, quem eu me comprazo, aquele que me se alegra. Então nós vimos que João ele vai ter essa visão do céu e também vai ver uma pomba vindo sobre Jesus, isso sendo o batismo. E quando Jesus ele vai para o deserto, quem que lembra Jesus? É o próprio Espírito Santo, porque a palavra diz que Jesus ele foi conduzido para o deserto para ser tentado. E ali nós vemos que Jesus ele conhecia e conhece a palavra, porque o próprio inimigo vem dizer: se tu és filho de Deus, faça que essas pedras transformem em pão. Jesus ele vai trazer a verdade. Nem todo homem viverá de pão, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. E o inimigo ele não vai ficar tranquilo, ele não vai descansar, enquanto ele, até chegar na terceira fase ali. Mas nós vimos que Jesus ele vai trazer a verdade, porque quando ele traz a palavra, ele está pregando a verdade. Glória a Deus. E nós vimos também que quando Jesus ele vai para o deserto, era o processo que ele estava passando. E todo crente, muitas das vezes, passa pelo seu deserto. Cada um tem o seu deserto para contar a sua história. Então nós vimos que Jesus ele estava passando pelo deserto. Era um momento de aperfeiçoamento. Ali estava sendo aprovado diante de Deus, porque ele estava trazendo a verdade. Glória a Deus. E nós vimos que quando Jesus ele vai dizer para os seus discípulos que era para eles trazer isso em memória, que viessem testificar essas coisas, porque o crente ele tem que ser guiado na verdade. O crente não pode enganar a si mesmo. Como que pode se enganar a Deus? Deus sabe de todas as coisas, Ele sonda os nossos corações. Glória a Deus. Terceira coisa, a gente vai ver que o Espírito Santo ele faz a gente se tornar uma nova criatura, uma nova pessoa diante dele. Nós vimos que quando nós estamos na presença, quando o Espírito Santo ele vem nos regenerando dentro de nós, nós vimos que nós vamos ser uma nova criatura, porque nós estamos diante de Deus. É Ele que faz a transformação, é Ele que nos purifica. Glória a Deus. Em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17 vai dizer: se alguém está em Cristo, nova criatura é, e todas as coisas se tornaram novas. Então nós vimos que diante desse Deus nós precisamos sim passar por esse nascimento, este renovo. Todos os dias nós precisamos estar diante desse Deus, renovando a nossa vida espiritual. Glória a Deus. Só Jesus que faz esta obra na nossa vida, através do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele opera no nosso meio de uma forma que nós precisamos estar sempre atentos. É como eu disse, ele é sensível. Então nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Ele é uma pessoa. Aquilo que nós estamos no dia a dia nosso, se nós não estiver ligado nas coisas celestiais, nós vamos entristecer Ele. Por isso que nós temos que estar sempre nos limpando através da palavra de Deus.
Glória a Deus. É o Espírito Santo que ele faz a gente se tornar uma nova pessoa, um novo nascimento. A gente vê também que em João capítulo 3, um homem chamado Nicodemos, nós vimos que Nicodemos, sendo um homem experiente, sendo um mestre de Israel, ele vai ter um diálogo com Jesus dizendo: mestre, como que nós vamos herdar o reino de Deus? Jesus vai dizer: aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino. E Nicodemos, sendo velho, de idade, ele vai dizer: mas como que eu vou entrar dentro do ventre da minha mãe? Ele não estava entendendo algo espiritual. Jesus estava dizendo que ele tinha que nascer novamente. Ele tinha que morrer o velho homem e nascer a nova criatura. Porque assim, todo aquele que nasce novamente, ele é guiado pelo Espírito. O Espírito Santo é um vento que assopra no meio da igreja. Glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Meus irmãos, a mensagem do Espírito Santo, a gente precisa ouvir ela e recebê-la com bom agrado, porque o Espírito Santo é Ele que fala com a igreja, é Ele que ministra nos nossos corações. A Bíblia vai trazer que quando alguém peca contra o Filho, é perdoado, mas aquele que peca, blasfema contra o Espírito Santo, não será perdoado. Então nós vemos que aqui Jesus está dizendo: o Espírito Santo ele opera a sua obra ministrando no coração de alguém. Quando a pessoa rejeita o plano de salvação, a redenção, que é a salvação em Cristo Jesus, o plano de Deus através do Filho, não será perdoado. O próprio Cristo está trazendo isso, porque Jesus ele tinha expulsado um demônio de um homem, e os fariseus vai dizer que Jesus ele blasfemava, que Jesus ele expulsava esse demônio com o Deus Ezebu. Então aqui nós vemos que eles estavam rejeitando a obra que Jesus estava executando. E na realidade quem estava sobre Jesus era o Espírito de Deus, porque Jesus ele foi ungido para levar as boas novas da salvação, para liberar aqueles que estão cativos, levar a mensagem para os gentios, que hoje somos nós, aceitamos a mensagem. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós temos que estar sempre atentos àquilo que Deus quer falar conosco. Hoje um domingo abençoado, culto da família. O Espírito Santo ele ministra no coração de cada um. Ele fala de uma forma especial. E nós viemos cada vez mais se aproximar desse Deus, se limpar, chegar mais próximo, ter intimidade com o Espírito Santo. Ele é o nosso amigo, Ele é o consolador, o ajudador. Nos momentos mais difíceis das nossas vidas, Ele está presente. É Ele que intercede por nós. É Ele que nos ajuda a orar, a pedir a Deus. É Ele que prepara o crente para receber a salvação. Ele mostra Jesus, toda a verdade está em Cristo Jesus. Ele que prepara cada um de nós para testificar que Jesus ele ressuscitou. Assim aconteceu com os apóstolos, porque a promessa ela veio com os apóstolos dizendo: vocês vão testificar de mim, vocês vão estar recebendo poder e autoridade no meu nome. E nós vimos que isso foi se cumprindo. Então hoje nós como igreja estamos aguardando agora a segunda vinda de Cristo. O próprio Espírito Santo ele vai estar nos preparando, nos fazendo essa limpeza espiritual, porque nós somos carne, pó da terra, precisamos estar nos alimentando o nosso espírito. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Aleluia. Em Efésios capítulo 1, versículo 13, olha o que ele diz: em que também vós estáis
depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que o Espírito Santo ele é um penhor. Penhor quer dizer uma joia, um diamante valioso, raríssimo, pequeno, mas muito valioso para cada um de nós. Isso é garantia que Jesus ele subiu para o Pai para enviar o Consolador. E ele envia o Consolador como promessa que ele vai voltar a segunda vez. E quando ele voltar, vai vir buscar um povo lavado, remido no sangue do Cordeiro. O próprio Espírito Santo ele vai levar a sua igreja às alturas para encontrar com o noivo. Glória a Deus. Então nós vemos que ele é muito valioso para que nós não ficamos órfãos. Ele envia o Espírito Santo, a pessoa como Cristo viveu aqui nesta terra. E o Espírito Santo ele é tão bonzinho com cada um de nós, a sua obra dentro da igreja, que ele manifesta o teu poder, a tua essência, a tua virtude, através dos dons, os dons que ele dá para a igreja, para a edificação. E nós vemos isso, está em 1 Coríntios capítulo 12. Ali está a operação dos dons na igreja. Glória a Deus. E também nós vemos que tem uns dons ministeriais. E também tem uns dons que é o fruto do Espírito Santo. Quando nós temos os frutos do Espírito Santo, nós vemos numa pessoa como se nós estivéssemos vendo Cristo na vida dela, através dos frutos. Porque nós vimos que é um presente que Deus dá através do Espírito Santo, para que nós viemos ter essa intimidade, para que as pessoas lá fora venham ver que você é uma pessoa de Deus, você dá bom testemunho, não só dentro da igreja, mas também fora da igreja, porque nós temos que levar a palavra, é como os apóstolos, testemunha de Cristo, da ressurreição. Então nós temos que também fazer esse papel, porque nós também somos discípulos, se tornamos agora ministros da palavra, para estar pregando isso para as pessoas lá fora. Glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome. Meus irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui. Quero falar um pouco do meu testemunho, um pouco antes da minha vida, antes de eu aceitar Jesus. Eu era uma pessoa, a minha mãe está aqui de prova, ela sempre orou pela minha vida, porque eu não dormia, ficava à noite acordado e andando em Três Lagoas, neste mundo, fazendo as coisas que não agradam a Deus. Mas no dia que eu aceitei a Jesus, a minha vida começou a mudar. O Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, aonde começou a ter um quebrantamento, um arrependimento, porque a palavra que ministrava no meu coração ela ardia como fogo, porque ele é fogo consumidor, ele queima todo o pecado do homem. Quando eu aceitei a Jesus, eu passei a minha maior alegria nesse dia, quando eu desci as águas batimais, porque agora eu falei, agora eu sou um crente, eu aceitei a Jesus, mas eu não sabia o que estava por vir. E já vou entrar no detalhe do meu testemunho, que eu sempre conto. A Covid-19, eu tive essa enfermidade quando eu estava em 2021, no mês de abril, quando eu fui internado. E ali eu entrei naquele hospital, e ontem eu fui no hospital, e parece que o Espírito Santo estava falando para mim relembrar da onde que ele me tirou, da onde que Deus me tirou, para que eu pudesse estar aqui hoje. E ali eu passei pela médica, contei meu testemunho para ela, contei para a pessoa da triagem, falei, alguma coisa Deus quer falar. E quando eu estava internado, no primeiro dia e no meu segundo dia da minha internação, na enfermaria, esse Espírito Santo ele me visitou de uma forma sobrenatural. É algo só você tendo essa experiência para você contar.
E naquele momento ali, eu me alegrei, eu me regozijei, eu senti a presença de Deus. Só que eu não sabia que ao terceiro dia eu estava indo para uma UTI, a UTI da Covid. E quando eu estava na UTI, eu fiquei 5 dias. A nossa diaconisa, irmã Simone, ela trabalha no hospital. Ela teve um momento de conversar comigo, nos primeiros dias. Mas depois que eu entrei na UTI, eu já não falava com mais ninguém, a não ser com o médico, com a fisioterapeuta ou com a enfermeira. E ali eu estava com esta enfermidade, usando uma máscara, um oxigênio. E esse oxigênio ele foi para o meu pulmão, através de uma máscara, 100%, chegando a usar um tubo respiratório. E neste momento ali, a igreja em oração, o Espírito Santo dando esse revestimento, ajudando, consolando o coração da igreja. Enquanto eu estava lá, em cima de uma cama, passando pelo processo, passando pelo deserto, passando pelo vale. E quando eu estava ali 5 dias entubado, eles tiraram a intubação, a sedação, a adrenalina, para ver como que eu ia suportar. Mas eu fiquei muito agitado, a pressão estava altíssima. E eles me deram novamente sedação e adrenalina para me acalmar. Teve que ser 2 doses. E ali eu voltei a ficar em coma. E aí meu estado clínico ficou só piorando. 100% no aparelho de oxigênio, infecção no fígado, 2 pneumonias e a bactéria hospitalar entra pelo tubo. Só que Deus, Ele é maravilhoso. Ele avisa antes. Ele lança uma palavra. Ele sempre está no momento mais difícil de um crente quando aceita Jesus. E ali eu estava passando esse momento. A minha esposa não entendia. A minha família não entendia. Mas era um processo que eu estava passando, que Deus estava permitindo que eu passasse. Quando ali cheguei ao 15º dia, a nossa irmã diaconisa Simone, ela vai de manhã na UTI. Ela unge pela minha vida, faz uma oração. E quando é de tarde eu faço uma cirurgia da traqueostomia por a garganta para pôr o tubo, porque aqui machucava a garganta. E ali ela estava fazendo esse momento de orar pela minha vida, está ali me ungindo. Eu creio que Deus sabe de todas as coisas, nada é por acaso. A cirurgia foi excelente. Quando a minha esposa falou, o senhor Dr. Gustavo, que é o nome do médico, não ia falar, mas eu vou falar que ele é uma bênção também. Eu creio que Deus usou muito ele. Ele mesmo falou para minha esposa, não tem mais o que fazer. A medicina foi aplicada no seu esposo. Mas doutor, vou levar ele para Campo Grande. Olha, a ambulância não suporta, não tem o procedimento que a UTI tem. E ali o próprio médico vai dizer, se Deus tiver algo com esse garoto, com esse rapaz, ele vai levantar, ele vai acordar. E quando foi 19 dias eu acordei desse coma. Eu perdi todos os meus movimentos, tive que aprender a andar, a respirar novamente. Eu tive que aprender a andar, a comer e a beber água. Mas o que eu carrego comigo, como Jesus ele passou pelo deserto, nós também passaremos pelo deserto. Eu creio que Deus ele estava me revestindo, me dando um aperfeiçoamento, estava me capacitando, estava mostrando para mim que é uma obra do Espírito Santo sobre a minha vida, de um dia eu poder contar meu testemunho para as pessoas lá fora. Quando eu vou para a enfermaria, a minha esposa fica 8 dias comigo. E ali ela viu meu processo. Perdi 30 quilos. Eu estava numa situação, qualquer coisinha eu ficava emocionado, eu chorava, não podia ouvir a voz de ninguém. E ela sempre estava ali, representando uma mulher de Deus na minha vida. O Espírito Santo estava dentro daquele ambiente, num lugar de trevas, porque onde que você vai para uma UTI é trevas. Se a luz de Deus não entrar naquele ambiente, a pessoa não sai. Eu tenho isso como experiência, porque a luz de Deus, o assopro do Espírito Santo, ele assopra naquele ambiente, aonde que você tem fôlego de vida novamente.
E eu creio que quando eu saí daquele hospital, eu saí entendendo qual era o propósito. Que eu não poderia estar questionando a Deus por que eu estava passando aquele momento. Eu não poderia estar questionando, mas sim agradecendo pelo milagre que eu recebi da parte de Deus. Eu creio que Deus ele faz milagre e a gente temos que agradecer pelo fôlego de vida, pelo alimento que nós temos na mesa, o presente que Ele deu para nós, que é o Espírito Santo. Ele deu o Filho naquela cruz por cada um de nós. Deus ele se revelou ao mundo através do Filho, e Ele fala com a igreja através do Espírito, que é o Espírito Santo. A obra desse ser poderoso é Ele que rege a igreja, é Ele que guia cada um de nós. Meus irmãos, eu vejo que eu não sou melhor que ninguém. Eu sou uma pessoa que vem do pó da terra. Eu confesso que todos nós viemos do pó da terra e voltaremos. Mas Deus ele é tão maravilhoso que Ele escolheu a sua criatura, o homem, para colocar dentro dele o seu Espírito Santo, para habitar em nós, para estar com nós nos momentos mais difíceis. E é assim que nós temos que estar, sempre unidos, obedecendo a palavra de Deus, obedecendo o que Deus quer na nossa vida. Temos que obedecer a voz de Deus, a voz do pastor, a voz do pai e da mãe, porque é o melhor para os filhos. E nós temos que ensinar o caminho do Senhor, como está esses menininhos aqui louvando. Isto agrada a Deus. E Deus ele quer que nós voltamos a ser criança novamente, para que nós viemos ter no nosso coração a inocência, ser uma criança que não venha ter malícia, que não venha ter mágoas, que venha aprender a perdoar. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu agradeço muito a Deus, mesmo com as minhas falhas, com as minhas dificuldades. Eu agradeço muito a Deus pela vida de cada um, pessoas que oraram pela minha vida. Deus ele colocou pessoas que eu nem conheço, pessoas de outros estados, pessoas do próprio bairro. Só de ver minha esposa, minha mãe chorando em frente de casa, perguntou: o que está acontecendo? Meu esposo está na UTI. E ela vai orar pela minha vida. Então Deus toca no coração de quem Ele quer, mas precisamos abrir o coração para Ele entrar, para Ele fazer morada, porque o nosso corpo é o templo, é a morada do Espírito Santo na nossa vida. Sem Ele nós não somos nada, não podemos fazer nada, não podemos herdar a salvação, porque é através dele, é através do seu poder, é através do Filho que nós iremos crer, que nós iremos ter fé. Glória a Deus. E eu já quero finalizar aqui, que nós viemos estar sempre atento na obra do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ministra no seu coração, através de um versículo, de uma mensagem, ou através de um testemunho de alguém lá fora, que você não venha rejeitar, que você venha aceitar como agrado, que você venha receber de bom coração, porque às vezes Deus quer falar com você simplesmente de uma forma humilde. Deus usa quem Ele quer. Ele não usou uma jumenta para falar com o profeta, Ele usa pessoas para falar conosco. E muitas das vezes Deus falou comigo e talvez eu não ouvia, às vezes o ouvido tampado, os olhos fechados espiritualmente. E nós devemos estar atentos que Deus quer falar com cada um de nós. Vocês estão aqui não é por acaso. Deus tem um propósito, é a salvação, é a eternidade com Cristo. E é através do Espírito Santo que Ele opera nos nossos corações. Glória a Deus. E aqui eu finalizo a minha mensagem agradecendo a Deus mais uma vez.